das integrais impróprias, que nós não podemos dizer que é uma integral ordinária, é sobre o integrando. Se seu integrando, ainda que seja a integral dentro de um intervalo limitado de a e b, mas considerando uma função f de x como uma função que tem uma descontinuidade infinita, no intervalo de a e b. Por exemplo, vamos considerar uma função, uma descontinuidade infinita, esta correspondente de uma reta assíntota vertical. Ou seja, se vocês consideram o gráfico da função, por exemplo, a função está assim. Então, no intervalo, vamos dizer que esse é número A, vamos considerar esse número B. Essa função, no intervalo aberto de A e fechado de B, é contínua, mas tem descontinuidade de tipo infinito no x igual a. Então, quando queremos calcular a integral, queremos observar essa região verde. Mas essa região verde é uma região ilimitada. Essa vez, nossa região ilimitada é vertical. Outra vez, quando que temos um intervalo infinito, temos uma região ilimitada, uma região infinita horizontal. Mas aqui temos uma região vertical infinita. Então, a pergunta de novo fica. Então, como podemos calcular esses tipos de integrais? Se calculamos essas integrais, realmente essas integrais que ficam correspondentes dessa área verde, que até aqui, essa área que é uma área finita, vai ser igual de um número finito, mas a pergunta é sobre essa área em cima, que não é uma área finita. Então, queremos saber que se esse integral realmente existe, ou seja, se consideramos esse tipo de função, vou escrever para qualquer um número t maior do que a, essa vez, menor do que b, vou definir a integral de a de t como a integral de t para b, f de x e d de x. Como que nesse intervalo f é uma função contínua, então já sabemos que essa integral existe, usando como as regras das integrais ordinárias para calcular essa integral, e enfim, para calcular o valor de a correspondente dessa região verde, eu vou considerar de novo o limite, mas essa vez nossa limite de a de t vai ser quando que t tende número a ao lado positivo, para os valores que ficam maior do que a. Porque nossa descontinuidade já aconteceu na esquerda do intervalo. Mesma coisa pode acontecer, por exemplo, para o número b. Vamos supor que outro caso. Por exemplo, pode ser que acontecer. Deixa eu trocar um pouco.
queremos calcular a integral de a até b de uma função f de x e d de x. E essa vez, vamos pensar que temos uma reta assíntota vertical, de novo, e nossa função seja assim. Aqui A, aqui é número B, então F é contínua no intervalo fechado de A, mas aberto de B. Então já sabemos, considerando qualquer número t, que seja maior do que A e menor do que B, a integral de A até t de f de x e d de x vai ser uma integral definida, ordinária, vai ser correspondente nessa área. Mas a minha pergunta é que quando queremos aumentar esse intervalo até chegando à reta assíntota vertical, então essa região verde, como podemos calcular essa área? A ideia vai ser a mesma coisa, consideramos esse como a dt. Se essa integral existe, consideramos limite de a dt quando t tende número b ao lado esquerdo. Porque estamos se aproximando pelos valores menores do que b. Ou seja, porque nosso intervalo, nossa descontinuidade já aconteceu na extremidade direita no intervalo, então consideramos o limite quando que t tende números de b por valores menores do que b. Tem que ficar dentro desse intervalo, então, por valores menores do b. Aqui tem que ficar dentro desse intervalo, então, por valores maiores do que a, tá? Mas temos outras opções. Vamos ver a definição. A definição para as integrais impróprias de tipo 2 é assim. Temos uma função contínua nesse intervalo meio fechado, meio aberto, que só temos uma descontinuidade, mas essa descontinuidade é de tipo descontinuidade infinita. Então, definimos essa integral imprópria. Preste atenção que esses tipos de integral vão parecer uma integral ordinária, mas realmente o integrando tem uma descontinuidade infinita. Tem que prestar atenção para observar isso. Então, essa integral fica igual ao limite dessas funções que são as integrais ordinárias no intervalo a de t, quando que t seja um número menor do que b, mas consideramos o limite quando que t converge b por lado esquerdo. Então, se esse limite existe como um número, não fica infinito, fica um número. Já sabemos, infinito não é um número, é um símbolo. Então, se esse limite existe, então nós dizemos que essa integral imprópria aqui é convergente. Se não existe, dizemos que é divergente. Na mesma maneira, pode ser que aconteça essa descontinuidade na extremidade à esquerda. Ou seja, temos uma função contínua no intervalo aberto de A, fechado de B. Temos descontinuidade também de tipo infinita em A, essa vez. Então, essa integral imprópria pode ser definida como limite dessas integrais ordinárias. Essa vez, t tende a, mas ao lado positivo. Mesma coisa, se esse limite existe, dizemos que essa integral é convergente. Se esse limite não existe, então dizemos que essa integral é divergente, no sentido que o valor do limite fica infinito. Mas temos outro caso também. Pode ser que
A descontinuidade de tipo infinito acontece exatamente no meio do intervalo. Então, por exemplo, temos esse caso. Temos uma reta assíntota vertical e nossa função seja assim. Então, temos uma função que no todo lugar é uma função contínua, mas no intervalo de A até B, no ponto C, temos descontinuidade, mas queremos realmente calcular essa integral dessa região verde infinita. Então, como podemos fazer isso? Nós fazemos uma decomposição dessa integral pela soma de duas integrais, uma de A até C, a outra de C até B. E agora, essas duas partes, vai ser igual da primeira parte A, da segunda parte, que consideramos como limite quando que tende a ser pelo lado esquerdo, e aqui consideramos como limite quando que tende a ser pelo lado direito. E calculamos esses limites separadamente se ambos desses limites existem, ou seja, se ambos dessas integrais ficam convergentes, dizemos que essa integral é uma integral convergente. Se um deles não ficar convergente, não precisa calcular o segundo. A nossa decisão é que essa integral fica uma integral divergente. Ou seja, se um lado, por exemplo, se esse lado fica como uma área com número infinito, então não precisa calcular o outro lado. Nós decidimos sobre a soma de dois, que essa soma vai dar uma integral infinita, ou seja, dizemos que essa integral é divergente. Então, vamos ver alguns exemplos para esclarecer. Vamos esboçar a região dada aqui. Queremos encontrar a área, se essa área é finita. Tá? Então, nós não sabemos que essa área é finita ou não. Então, vamos ver que se ficar uma área finita ou não. Como que vocês podem ver, nosso intervalo é um intervalo infinito. Mas, esboçando o gráfico dessa função, então, no intervalo de menos 2 é 0. Esboçando o gráfico de y igual a 1 sobre o radical de x mais 2, isto vai me dizer que temos uma função que tem... Primeiro, que essa função é uma função positiva. A segunda, que temos uma reta assíntota vertical no ponto de x igual a menos 2. E quando que, e também para x menor do que menos 2, essa função não está definida. Para x maior do que menos 2, quando que ficamos mais próximo do número menos 2, os valores da função ficam cada vez maior e maior. Então, eu posso dizer que temos uma função assim. Quando que x tende a infinito, temos reta assíntota horizontal de y igual a 0. Então, deixa eu esboçar melhor. Esse vai ser o gráfico da função de y igual a 1 sobre o radical de x mais 2. A área correspondente que queremos calcular é essa área. Essa região é uma região vertical infinita. Mas será que a área correspondente dessa região seja um número finito? Ou seja, a integral no intervalo de menos 2 até 0 da função de 1 sobre x mais 2 d de x, será que é convergente? Para isso,
consideramos a integral de a de t como a integral de t até zero dessa função, mesmo quando que t seja maior do que menos 2, menor do que zero, um número qualquer dentro desse intervalo, vou calcular essa integral que agora ficou uma integral ordinária, e depois vou calcular o limite. Se o limite existe, então dizemos que essa integral é convergente, ou seja, a área é finita. Então, vamos calcular essa integral. Essa integral fica igual. Vocês podem fazer uma substituição de u igual a x mais 2. Eu vou fazer mentalmente. Então, eu vou dizer que essa vai ser x mais 2 elevado a menos 1 sobre 2. Então, vai ser 1 sobre 2 radical de x mais 2. Vou avaliar no intervalo de t é 0. Então, vai me dizer que 1 sobre 2 o radical de 2 menos 1 sobre 2 o radical de t mais 2. Agora, esse vai ser correspondente do valor de a de t, ou seja, correspondente da área para qualquer reta x igual a t. Então, correspondente dessa área. Agora, precisamos calcular o limite quanto que t tende o número menos 2 ao lado direito. Então, vou calcular esse limite. Se esse limite existe, nossa decisão sobre essa área é que essa área é uma área finita, ou seja, nossa decisão sobre a convergência dessa integral é que é convergente. Então, vamos ver. Então, a área A vai ser limite de A de T, sim? Ali onde você colocou 1 sobre 2 raiz de x mais 2, não deveria ser 2 raiz de x mais 2? Ah, sim, desculpa. Foi. Obrigada. Foi. Porque ficaria assim, x mais 2 elevado a menos 1 sobre 2, mais 1 dividindo 1 menos 1 sobre 2. Então, foi. Errei. Obrigada pela avisar. Então, vamos calcular o limite quanto que t tende menos 2, dessa vez ao lado direito. Então, obteremos 2 radical 2 menos 2 vezes o limite do radical de t mais 2 quanto que t tende menos 2 ao lado direito. Então, se substituirmos diretamente dentro do valor do radical, obteremos zero positivo, que vai ser 0. Então, o valor de A vai ser 2 radical 2. Como que o valor do limite existe e vai ser um número, então dizemos que a integral é convergente. Ou seja, a área correspondente dessa área de C é finita. Outra pergunta. Vamos esboçar essa região e encontramos a área. Vamos ver que se essa área é finita ou não. Essas áreas são correspondentes das funções que tem um tipo de descontinuidade infinita, ou seja, temos as retas assíntotas verticais. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função. Qual é a nossa função? Realmente, a nossa função é a função do secante elevado a 2. A função do secante elevado a 2, dentro desse intervalo,
que agora esse intervalo é um intervalo finito. Lembrando o gráfico dessa função, foi esse gráfico da função de cosseno. Então, o gráfico da função de secante é 1 sobre cosseno. Onde que o cosseno de x seja 0, temos retas assíntotas verticais. O gráfico da função de secante era assim. Não, mas esses são gráficos das funções secantes. Mas o gráfico da função de secante elevado a 2 vai ser quase mesmo, mas vai ter sempre os valores positivos. Então, realmente, o gráfico dessa função vai ser assim. Tem que realmente... Todos deveriam ficar na mesma altura, que vai ser a altura 1. Então, todos vão ficar assim. Esse é o gráfico dessa função, é uma gráfica periódica, mas no intervalo que nós desejamos considerar é esse intervalo de 0 até π sobre 2. Ou seja, a região considerada vai ser essa região infinita embaixo do gráfico de secante elevado a 2 de x entre o intervalo de 0 até π sobre 2. Temos uma reta assíntota vertical. Então, temos esse intervalo de 0 fechado, π sobre 2 aberto. Queremos realmente decidir sobre a existência da integral de 0 até π sobre 2 da função de secante elevado a 2 dx e d dx. Será que essa integral é uma integral convergente ou equivalente de dizer, será que a área correspondente da região de S é uma área finita? É finita? Então, nós não sabemos, precisamos calcular. De novo, consideramos a dt como a integral de 0 até t do secante elevado a 2 dx e d dx, onde que t seja maior do que 0, menor do que π sobre 2. Nesse intervalo, essa função é uma função contínua. Então, é integrável. Podemos calcular essa integral, já sabemos que a integral do secante elevado a 2 é tangente de x. Então, isto vai me dizer que temos tangente de t menos tangente de 0. Tangente de 0 é 0, então temos tangente de t. Agora, para observar que se A é uma função, é uma integral convergente, precisamos calcular limite de A de t quando que t tende número π sobre 2 ao lado esquerdo. Ou seja, eu queria calcular limite de tangente de t quando que t converge número π sobre 2 ao lado esquerdo. Lembrando o gráfico da função de tangente, o tangente era assim. Então, quando consideramos o lado esquerdo de π sobre 2, o valor de tangente é infinito. Logo, esse limite aqui não existe, fica um número infinito. Então, dizemos que essa integral não é convergente, realmente essa integral é divergente. Então, eu posso dizer que esse é divergente. Temos uma integral, ou seja, a área de esse é
infinita. Porque esse limite fica igual ao infinito. Então, essa é a nossa decisão. Temos uma integral imprópria divergente. Outro exemplo, pode acontecer essa descontinuidade infinita exatamente no meio do intervalo, como que acontece aqui. Na primeira vista, vocês podem pensar que essa integral é uma integral ordinária, mas não é, porque vamos dividir, vamos realmente expulsar o gráfico dessa função, aproximadamente, mas considerando que Q de x fica igual ao denominador, essa função é uma função racional. No denominador, podemos fatorar esse denominador por x menos 5, x menos 1, porque o produto é mais 5, a soma vai ser menos 6. Essas raízes no denominador para as funções racionais vão determinar as retas assíntotas verticais dessa função, que vai ser x igual a 1 e x igual a 5. E dessa função, quanto que x tende mais infinito fica mais infinito, e tende menos infinito fica mais infinito. Não, desculpa. Quando que x tende mais infinito fica igual a 0, e quando que x tende menos infinito fica igual a 0, porque fica 1 sobre infinito, que é 0. Ou 1 sobre, de novo, menos infinito, porque a potência maior, que é mais significativa dentro do denominador, é uma potência par, sempre temos valores positivos. Então, enfim, o valor fica igual a 0, ou seja, temos uma reta assíntota horizontal também aqui. Então, o gráfico da função, aproximadamente, para os valores que sejam, por exemplo, o valor 0, fica positivo. Então, eu posso dizer que essa função fica assim. Aqui, entre os valores de 1 e 5, temos valores negativos dessa função, e vai ser quase assim, assim, ao outro lado. Mas o que realmente para nós é importante, que queremos observar no intervalo de 0 até número 3, 2, 3. Logo, a região que queremos considerar vai ser essa região aqui, entre o gráfico da função e a reta x igual a 1, e a reta y igual a 0, e essa parte. Essa vai ser a nossa região. Como que vocês podem ver, nessa região temos descontinuidade de tipo infinita. Então, essa função, essa integral não é uma integral ordinária, é uma integral própria. Tá? Então, imprópria. Então, como podemos responder para essa pergunta? Lembrando que o método que nós usamos é que escrevemos essa integral em termos de duas integrais. Fica igual uma integral de 0 até 1, que vai ser nossa descontinuidade, mais outra integral de 1 até 3, da mesma função. E agora, usamos os métodos que até agora já vimos. Então, vou considerar a de t como a integral de 0 até t da mesma função para t maior do que 0, menor do que 1.
Vou considerar b de t como a integral de t até 3 de d de x sobre q de x. Essa vez t fica maior do que 1, menor do que 3. Vou calcular realmente essa integral indefinida. Primeiro vou calcular essa integral indefinida, depois vou substituir para os valores de a de t e b de t. Precisamos calcular os limites para responder que se realmente esses limites existem ou não. Se ambos existem, podemos dizer que essa integral é convergente com o valor igual à soma desses dois limites. Então, primeiro eu vou calcular a integral indefinida de d de x sobre q de x. Essa integral, como que já aprendemos na aula passada, é uma integral de uma função racional própria, ou seja, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. E tá vendo? Já temos aqui a decomposição do denominador, ou seja, já temos a forma do denominador em termos dos fatores irredutíveis de q de x, que temos aqui dois fatores lineares distintos. Então, gostaríamos de reescrever o quociente. Deixa eu vou copiar. Vou copiar esses. Então, gostaríamos de reescrever o quociente de 1 sobre q de x em termos das frações parciais. Já aprendemos na aula passada como podemos escrever. Por exemplo, escrevemos a1 sobre x menos 5 mais a2 sobre x menos 1. A1 e a2 são números constantes que precisamos procurar. Então, consideramos o mínimo denominador em comum, ou seja, vai ser realmente o produto desses dois, que vai ser q de x. Considerando primeiro o quociente pela multiplicação de numerador e denominador por x menos 1, então obteremos a1 multiplicado por x menos 1 mais a2 multiplicado por x menos 5. Então, vamos fazer essa igualdade. Logo, precisamos que os dois numeradores ficam igual, ou seja, a1 de x menos 1 mais a2 de x menos 5 ficam igual a 1. Essa vez, se vocês consideram x igual a 1, então essa expressão fica igual a 0. O que vai faltar aqui? 1 deveria ficar igual a 2 multiplicado por 1 menos 5, ou seja, menos 4 de A2. Assim vai me dizer que A2 fica igual a menos 1 sobre 4. Se considerarmos x igual a 5, então essa expressão fica igual a 0. O que vai faltar? Vai me dizer que 1 deveria ser igual a 1 multiplicado por 5 menos 1, ou seja, 4 a 1 fica igual a 1. Então, decidimos que A1 fica igual a 1 sobre 4. Então, obteremos essas frações. 1 sobre 4 de x menos 5, menos 1 sobre 4 de x menos 1. Então, eu vou apagar essa calculação. Vou calcular a integral indefinida de d de x sobre q de x, que aqui vai ser igual da integral de 1 sobre 4 de x menos 5 d de x menos 1 sobre 4 da integral de d de x menos 1. Esses vão ser igual a 1 sobre 4 ln de valor absoluto de x menos 5 menos 1 sobre 4 de ln de x menos 1.
Pelas propriedades da integral, posso dizer que esse vai ser 1 sobre 4 da função logarítmica. Isto vai ser o quociente de x e menos 5 de x e menos 1. Mais um valor constante. Mas agora eu queria aplicar esse resultado para os valores de AT e BT. ADT é esse valor. Então, eu vou considerar aqui ADT como essa integral. Lembrando que t está dentro desse intervalo. Então, eu posso escrever ADT fica igual a 1 sobre 4 ln de valor de x e menos 5 sobre x e menos 1 avaliado no intervalo de 0 até t. Para o valor de t, isto vai ser 1 sobre 4 ln de t menos 5 dividido por t menos 1 menos, considerando o valor 0, menos 1 sobre 4 ln de 5. Então, primeiro precisamos calcular o limite de ADT quando deixa eu escrever aqui. Agora preciso calcular A como limite de ADT quando que t tende o número 1 ao lado esquerdo. Então, isso vai me dizer que temos 1 sobre 4 ln de limite de t menos 5 sobre t menos 1, quanto que t tende o número 1 ao lado esquerdo, valor absoluto, menos 1 sobre 4 ln de 5. Mas esse limite está me dizendo que vai ser um número fixo, que vai ser menos 4 sobre um zero negativo, enfim, porque temos o valor absoluto, isto vai me dizer que temos um valor infinito, ou seja, temos um valor infinito de logaritmo aqui. O valor de ln de infinito é um número infinito, ainda que fica dividido por 4, depois temos menos 1 sobre 4 ln de 5, de novo vai ser um número infinito, ou seja, esse limite fica igual a infinito. Esse limite é divergente, então eu não vou calcular BDT. Tanto faz. Se fosse uma área infinita ou finita, a nossa decisão, porque já a ADT ficou divergente, porque essa área fica uma área infinita, então essa soma fica infinita, ou seja, a nossa decisão é que essa integral é infinita, ou seja, é divergente. Isso. Então, a nossa decisão é essa. A integral de 0 até 3 d de x, x elevado a 2 menos 6 de x mais 5 é divergente. Ou a área da região S é infinita. Agora, se vocês não perceberam que essa integral realmente foi uma integral imprópria,
olhando a integral, começando usando a técnica para as funções racionais, calculando A1, aqui é A2, e calculando nossa integral aqui de forma indefinida, sem perceber que essa integral é uma integral imprópria, então vocês podem responder que essa integral fica igual de 1 sobre 4 de ln de valor absoluto de x e menos 5 sobre x e menos 1, avaliado no intervalo de 0 até 3. Então, vocês vão obter um valor de 1 sobre 4 de ln, de valor absoluto, de 2 sobre 2, que vai ser número 1, menos 1 sobre 4 de ln de 5. Ou seja, a sua resposta deveria ficar assim. Mas essa resposta é errada. Por quê? Vocês não perceberam que essa integral é uma integral imprópria. Ou seja, sua função não foi uma função integrável. Tem uma descontinuidade de tipo infinito. Então, nós não podemos usar as regras das integrais ordinárias. Essa integral é uma integral imprópria. Preste atenção desde agora. Qualquer função, qualquer pergunta sobre uma integral que vocês vão ver, primeiro deveria verificar que se essa integral é uma integral imprópria ou não. Se tiver de uma integral imprópria de tipo 1, então é claro que é imprópria, porque temos um limite inferiores, superiores, um deles fica um número infinito, então é uma integral imprópria. Mas as integrais impróprias do segundo tipo, não é claro. Vocês deveriam verificar que se existe uma descontinuidade do integrando do tipo de infinito ou não dentro do intervalo desejado que está escrito aqui. Então, se for, então nós não podemos escrever essa igualdade. Sempre tem que prestar atenção como podemos resolver essa integral em termos dos limites, tá bom? Então, esse foi um ponto importante para vocês desde agora, especificamente para sua prova amanhã. Outra coisa, às vezes uma integral dada é uma integral imprópria de ambos tipos, de tipo 1 e tipo 2. Por exemplo, aqui temos uma integral imprópria, que é o limite superior é infinito, mas além de isso, no ponto x igual a 2, nós temos uma reta assíntota vertical para essa função. Então, tem ambas condições. Então, para resolver esses tipos de integrais impróprias, que tem ambos tipos, de tipo 1 e tipo 2, nós escrevemos essa integral em termos de duas integrais. Então, vou escrever essa integral de 2 até infinito, de d de x sobre x, o radical de x elevado a 2 menos 4, em termos de uma integral de 2 até qualquer número, por exemplo, número 3, de d de x e o radical de x elevado a 2 menos 4, mais a integral de 3 até infinito da mesma função. E agora, esta integral é uma integral imprópria de tipo 2. Já que temos reta assíntota vertical no x igual a 2,
E esse também é imprópria de tipo 1. Agora, separadamente, calculamos esses dois integrais, de tipo 2 e de tipo 1. Se ambos existem, nossa resposta é que essa integral imprópria é convergente, o valor da integral vai ser a soma desses valores. Se só um deles não existe, basta para dizer que essa integral é divergente. Ou seja, o valor da integral fica infinito. Como podemos resolver? Primeiro nós resolvemos a integral indefinida de d de x. X é o radical de x elevado a 2 menos 4. Essa integral indefinida, eu vou usar a substituição de x igual a 2 vezes de secante de θ. D de x fica igual a 2 vezes de secante de θ, tangente de θ, d de θ. Então, usamos essa substituição, eu posso reescrever essa função assim. 2 vezes de secante de θ, tangente de θ, d de θ, em lugar de diferencial de x. E aqui, em lugar do x, eu vou escrever 2 vezes do secante de θ. No radical, obteremos 4 vezes de tangente, de secante elevado a 2 de θ menos 1, que vai ser tangente elevado a 2 de θ. Então, essa integral indefinida pode ser escrita como... Vamos simplificar. Obteremos tangente de θ, d de θ, dividindo por número 2. O valor absoluto de tangente, mas consideramos θ no intervalo que tangente seja sempre positivo, então vou considerar tangente de θ. Logo, obteremos 1 sobre 2 de θ. Escrevendo θ em termos de x, temos 1 sobre 2 secante inverso ou arcsecante de x sobre 2. Então, isto vai ser nosso valor da integral indefinida. Então, vamos calcular a primeira integral, que vai ser a integral de 2 até 3 de d de x. Deixa eu ver. Tem. Então, eu vou escrever, vou calcular essa integral no outro lado. Vamos primeiro calcular essa integral. Isto vai ser, pode ser escrita como a integral de a de t, integral de t até número 3 dessa função quando que t seja maior do que número 2 e menor do que número 3. Então, a de t vai ser igual, foi 1 sobre 2 secante menos 1. Não. Vai ser igual 1 sobre 2 arcsecante de x no intervalo de t até 3. Ou seja, vai ficar igual 1 sobre 2 secante inverso do número 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 secante inverso de t sobre 2. Agora eu vou calcular como limite
de A de t, quanto que t tende, número 2, ao lado direito. E então vai ser 1 sobre 2, o secante inverso de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, o secante inverso do número 1. Lembrando o gráfico da função do secante, que foi o inverso da função de cosseno, então, quando que o valor da função do secante fica igual a 1, que vai ser aqui, qual vai ser o θ, que é correspondente do valor de 1 para a função do secante? Vai ser θ igual a 0, que o valor do secante fica igual a 1. Ou seja, aqui, secante inverso de 1 tem valor igual a 0. Lembrando que podemos considerar secante para ser uma função injetora no intervalo de 0 até π sobre 2 e de π até 3π sobre 2. E considerando arcsecante, nesses intervalos, que essa função fica uma função injetora. Logo, esse valor fica igual a 0, ou seja, o valor de A fica igual a 1 sobre 2, secante inverso de 3 sobre 2. Agora vamos calcular o valor da integral B, que vai ser essa integral aqui. Mas deixa antes, eu vou abrir um pouco espaço. Então, eu vou pegar a segunda integral, que vai ser essa integral. Realmente, eu vou escrever essa integral em termos de b de t, como a integral de 3 até t, quando que t seja maior do que número 3. Essa integral é igual, o valor da integral vai ser a mesma coisa, 1 sobre 2, arcsecante, o secante inverso de x sobre 2. Essa vez queria avaliar no intervalo de 0 até t, 3 até t, então vai ser 1 sobre 2, secante inverso de t sobre 2, menos 1 sobre 2, secante inverso de 3 sobre 2. Então, o número B vai ser limite de 1 sobre 2, secante inverso de t sobre 2, onde t tende o número infinito, menos 1 sobre 2, secante inverso de 3 sobre 2. Mas quando que t tende um número infinito, ou seja, temos secante mais infinito, secante infinito, está me dizendo que quando que temos quando que arcsecante fica infinito, isto vai ser correspondente de qual ângulo? Vai ser correspondente de ângulo que fica aqui. Esse ângulo é π sobre 2. Ou seja, isto vai me dizer que o valor desse limite vai ser igual de 1 sobre 2 de π sobre 2, o resto que é um número fixo. Agora que ambos as integrais A e B existem, e temos os valores,
O valor da integral total de 2 até infinito vai ser soma deles, ou seja, vai ser soma de valor 1 sobre 2 secante inverso de 3 sobre 2 mais π sobre 4 menos 1 sobre 2 secante inverso de 3 sobre 2. Então, esses dois que ficam cancelados, o resultado final é π sobre 4. Ou seja, nossa resposta final vai ser isso, que essa integral fica igual a π sobre 4, é uma integral convergente. Vou escrever. Ok. Falta uma coisa bem importante para essa aula, que vai ser um teste de comparação para as integrais impróprias. Sabem, às vezes nós só gostaríamos de saber que se uma integral imprópria é convergente ou é divergente. Então, não importa o valor exato dessa integral. Só queremos saber que se essa região tem área finita ou infinita. Por exemplo, teorema de comparação está dizendo que vamos supor que temos duas funções. Ambas dessas funções são funções contínuas. Estamos trabalhando com um tipo da integral imprópria, quando que essa integral imprópria é de tipo 1. Então, ambos são funções contínuas com essa condição que ambos são funções positivas no intervalo de x maior do que a, maior ou igual. Então, vamos ver, por exemplo, um gráfico. Vamos supor que temos o gráfico da função de f positiva. Temos um gráfico da função de g, também é positiva. Ou não? Mas sempre temos essa propriedade que é no intervalo de x igual a maior do que a, temos essa propriedade. Isto está dizendo que se a integral imprópria da função maior, da função que tem o gráfico acima da outra gráfica, seja convergente, então é plausível pensar que a região limitada pelo gráfico da função de g também seja um número finito, ou seja, convergente. Então, considerando esse como f de x, esse como g de x, então, se a área maior é finita, podemos dizer que a área menor também deveria ser finita. E também, se a área menor seja infinita, então a área maior deveria ser infinita. Ou seja, se a integral de g de x e d de x é convergente, podemos dizer que a integral de f de x e d de x também nesse intervalo é infinita ou é divergente. Considerando esse teorema, lembrando que esse teorema vale, mas o inverso desse teorema não vale. Ou seja, se a integral de f de x seja infinita ou divergente, nós não podemos dizer nada sobre a integral de g de x. Ou, se a integral de g de x seja convergente, isto não vai implicar a convergência da integral da função de f. Então, preste atenção que o inverso desse teorema não vale. Não vale em geral. Então, as perguntas, por exemplo, eles vão perguntar um tipo de integral para vocês que nós não podemos calcular de jeito nenhum. Ou seja, temos um tipo das integrais que nós dizemos que essas integrais, essa função não tem nenhuma primitiva como uma função elementar.
Quais são as funções elementares? As funções elementares são funções que nós conhecemos até agora. Por exemplo, funções polinomiais, racionais, funções algébricas, funções potências, funções exponenciais, funções trigonométricas, inversas das funções trigonométricas, as funções hiperbólicas e inversas das funções hiperbólicas, etc. Essas são funções elementares. Essa pergunta realmente é uma pergunta essencial. Vocês podem pensar que se tiver uma função contínua, então calculando a integral de uma função contínua, que já sabemos que é uma função integrável, mas será que sempre podemos responder qual vai ser a forma primitiva da f de x aqui? Não, não é possível. Por exemplo, a integral da função e elevado de x sobre x d de x, ainda que essa função é uma função contínua, no intervalo de 1 até infinito, ou se vocês quiserem poder colocar o número t aqui, mas nós não podemos responder essa integral pela nenhuma método, nenhuma técnica, porque essa função não tem primitiva elementar. Esse foi o assunto da sessão 7.5, que não foi lecionado nessa turma, mas é bom saber. Logo, às vezes temos perguntas sobre as funções que não são funções de tipo que a primitiva seja uma função elementar, ou seja, de jeito nenhum, vocês não podem calcular essa integral. Logo, só podemos dizer sobre a convergência e divergência dessa integral. Para decidir sobre a divergência e a convergência dessa integral de tipo imprópria, queremos usar o teorema de comparação. Para usar o teorema de comparação, sempre procuramos uma função que seja contínua. Como que vocês podem ver que essa função é uma função positiva nesse intervalo para x maior do que 1, considerando outra função que seja contínua para x maior ou igual a 1. E agora, para decidir sobre convergência e divergência, não existe um método único. Mas, se vocês têm um quociente, a ideia é assim. Se vocês quiserem mostrar que essa função é uma função, essa integral é divergente, será melhor diminuir o denominador e aumentar diminuir o numerador e aumentar o numerador no qualquer jeito possível. Sim. Se vocês estão procurando uma função que seja menor do que essa função. Por exemplo, eu posso dizer que essa função é maior ou igual a essa função. Eu vou reduzir os valores do numerador para o valor 1. Ainda poderia dizer 2, mas 1 é menor do que 2. Ainda posso dizer. Sobre x. Eu escolhi isso olhando para o quociente, porque no denominador tenho 1 sobre x. Então, isto vai me ajudar para demonstrar para demonstrar que essa integral é divergente. Então, porque essa igualdade vale para x maior ou igual a 1, então eu posso dizer a integral de 1 até infinito de 1 sobre x é menor ou igual da integral de 2 mais e elevado a menos que x d de x nesse intervalo, mas já vimos que essa integral é divergente. Logo, pelo teorema de comparação,
essa integral é divergente. Outro exemplo. Dado outro exemplo da arctangente de x sobre 2 mais e elevado a x, essa integral também vocês não podem calcular. Essa integral também é de tipo de que a primitiva não é uma função elementar. Logo, para decidir sobre convergência e divergência dessa integral, queremos usar o teorema de comparação. A ideia é que, vamos ver, já sabemos que a arctangente é uma função assim. É uma função limitada entre de π sobre 2 e menos π sobre 2. Esses são valores dessa rede. Logo, eu queria facilitar a minha calculação para fazer uma comparação. Olhando para o intervalo de 0 até infinito, a arctangente é uma função positiva, 2 mais e elevado a x é uma função positiva, quociente é uma função contínua. Então, temos funções contínuas para x maior ou igual a 0. É também positiva. Vou considerar outra função positiva contínua nesse intervalo que seja maior do que essa integral. Ou seja, se colocar π sobre 2 no numerador, colocando 2 mais e elevado a x no denominador, a minha função é uma função positiva maior do que essa função. Eu posso melhorar ainda. Eu queria ter uma função que seja maior. Para obter uma função maior, vocês podem considerar um denominador menor. Se considerarmos e elevado a x, essa função ainda é maior do que essa função, porque o denominador é um número menor no intervalo de 0 até infinito. Então, já conhecemos como a forma primitiva dessa função. Então, eu vou dizer que essa integral de uma função positiva, que vai ser correspondente da área de uma região, que deveria ser um número positivo, fica menor ou igual à integral de π sobre 2 elevado a menos dx e d dx, nesse intervalo de 0 até infinito. Isto vai me dizer que é menor ou igual a π sobre 2 menos e elevado a menos dx no intervalo de 0 até infinito. Mas e elevado a menos infinito é 0, então essa integral é realmente igual a π sobre 2 e elevado a 0, que vai ser o número 1. Ou seja, o valor dessa integral é menor ou igual a π sobre 2. Então, é uma integral convergente. Porque essa é uma função que tem uma integral convergente. Então, eu posso dizer que essa integral é convergente. Deixa eu ver. Eu já coloquei os gráficos dessas funções para dizer que no intervalo de 0 até infinito temos esses gráficos da função. Eu acho que, mas errei. Eu coloquei aqui e elevado a menos. Se a função de y igual a e elevado a menos de x. Eu deveria multiplicar por π sobre 2. Ou seja, aqui não deveria ser número 1. Deveria ficar um pouco acima. Enfim, eu queria dizer que a região delimitada pela dessas funções, o gráfico laranja é o gráfico de arctangente sobre 2 mais e elevado a t, elevado a x, e essa região é bem
menor do que essa região sob o gráfico de função, por exemplo, aqui. E y, esse y aqui. Π sobre 2 é elevado a menos 2x. Logo, quando que essa região roxa é uma região finita, eu posso dizer que a região verde também é uma região finita. Ambos são funções positivas nesse intervalo de 0 até infinito, que o gráfico de um fica acima do gráfico do outro. Só isso. Então, essa foi a nossa aula das integrais impróprias. Dúvidas ou perguntas até agora? Se não tiver nenhuma pergunta, boa prova para vocês amanhã. Lembrando que sempre, quando que tem uma pergunta sobre a integral, considerem que se essa integral é uma integral imprópria ou não, ou seja, uma integral ordinária, para fazer suas calculações.